Seja muito bem-vindo ao canal O Professor. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre o movimento pentecostal. Você é pentecostal? Você acredita no batismo com o Espírito Santo? Você acredita nas manifestações de dons espirituais? Você acredita que o Espírito Santo pode derrubar alguém? Esta pessoa pode ser arrebatada em espírito? Qual o movimento pentecostal que você pertence? Bem verdade que hoje em dia existem muitas coisas meio estranhas no meio da igreja, como reteté de Jeová, cair no espírito, pessoas que são tomadas pelo riso, pessoas que caem no chão, ficam rolando. O que você acha destas manifestações? Deixa sua opinião aí embaixo sobre o movimento pentecostal. E nós iremos assistir algumas opiniões sobre estes movimentos pentecostais e até mesmo críticas de grandes teólogos que ao longo do tempo observaram estes movimentos e eles nos falam se realmente há respaldo bíblico ou não. Fica ligadinho no vídeo de hoje que eu tenho certeza que você vai aprender muita coisa interessante. Da doutrina cristã. Já ouvi gente que não se prepara para pregar a palavra de Deus. Lê um versículo, sai gritando, sai falando bobagem e dando glória e prometendo que naquela noite tudo vai ser diferente. A partir de hoje tua vida não será a mesma. Ô cara de pau, a vida da igreja não vai ser a mesma só porque você é o pregador? Você é presunçoso, hein? Eu vou dizer para os irmãos, nunca mais a sua vida será a mesma. Por que eu vou dizer? Só porque eu estou pregando? O pastor está se matando há anos levar a igreja para mudar, para melhorar. Um camarada visitante chega no púlpito dos outros, dá 2 gritos lá, ele acha que a igreja toda vai mudar só porque ele gritou. E por que essas inovações na casa de Deus? Eu sou conservador, sim. Eu gosto da harpa cristã, cantor cristão, salmos e hinos, coros sacros. Eu amo o culto tradicional e histórico, com aqueles hinos que nos falam a alma. Mas o que vemos hoje, no mundo evangélico brasileiro, às vezes é um circo de horrores. Dizia ela na música, ser uma crente reteté, canela de fogo e espada de fogo. Irmãos, que vocabulário é esse? Não é bíblico, porque não se encontra nem nos profetas, nem nos apóstolos. Não é teológico, porque não o encontramos em qualquer tratado teológico. Não é eclesiástico também, porque em nenhum cânone, seja de uma igreja pentecostal como a Assembleia de Deus, que é histórica também, ou em qualquer das chamadas igrejas históricas, a quem muito prezamos, não encontramos tal vocabulário. É aquele culto místico que está zombando dos dons espirituais, imitando línguas estranhas, trazendo visões e visagens, vendo anjo em todos os lugares, enganando o povo de Deus. É por isso que boa parcela, pastor, de nossos jovens já não aceita os dons espirituais nem as línguas estranhas por causa desse abuso. Nós sabemos que arrebatamento de espírito na Bíblia não é uma doutrina, é uma experiência, é uma manifestação espiritual que pode acontecer. A Bíblia não condena nem diz que não pode acontecer, mas não é uma necessidade. Não, irmão, esse pentecostalismo barato e pobre, de pregadores que vêm para o púlpito, que fecham os olhos, esperam que ligue numa tomadinha lá no céu e ele começa a falar e vai acontecer, faz um grande barulho, mas não diz nada. Pregador, na unção do Espírito, se prepara para pregar, sabe o que vai falar, tem domínio das suas emoções na hora de pregar. Esse é o tempo que vivemos, onde a palavra, a verdade é relativizada,
A valorização dos sentimentos hoje está maior em detrimento da racionalidade da palavra de Deus. No meio pentecostal nós sempre estamos lá no limiar entre a emoção e a razão. E quando eu percebo o exagero que se dá às emoções em detrimento da racionalidade da palavra de Deus, eu me assusto. Olha, irmãos, tá difícil de engolir umas coisas por aí, viu? Tá difícil. Um pregador, num determinado lugar aí, chegou e ficou olhando para a mão assim. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que é que eu estou vendo? O que é que eu estou vendo? A unção está aqui na minha mão, está aqui. Aí olhava para o auditório, para algumas pessoas. Você quer um pouco da minha unção? Aí eu quero. Então vem receber. E vinha aquele monte de gente que se jogava nos pés do pregador. Era o cancan da festa. Daqui a pouco ele pula o púlpito assim e sai correndo. E um monte de gente, meu Deus! Aí o povo só falta subir pelas paredes. Palhaçada! Isso é palhaçada! Isso é brincar com a inteligência das pessoas. Isso é desrespeito. Isso não é nem emoção. Isso é brincadeira de circo. E a igreja não é palanque de circo e nem púlpito. Se você tem a unção de Deus, se você tem a graça do Senhor, tenha domínio sobre aquilo que você vai fazer, para que a palavra produza o verdadeiro efeito para a glória do Senhor, não para a sua própria glória. Tentam usar o Espírito Santo, manipulam com o Espírito Santo, porque entregam uma mensagem que não tem nada a ver com nada. Me sai por aí. Eu creio em profecias, viu, irmãos? Eu creio na manifestação dos dons espirituais na igreja. Mas eu não aceito, particularmente, não aceito meninice. Não aceito coisa que não tenha peso bíblico. Coisa que fuja dos princípios que regem uma liturgia verdadeiramente santa na vida da igreja. Ora, se o espírito do profeta é sujeito ao profeta, significa que o profeta sabe o que vai falar e sabe quando ele pode e deve falar. Pelo menos deve saber. Culto é sessão espírita, irmão, onde um espírito entra numa pessoa e a pessoa tem que estribuchar, tem que arregalar os olhos, tem que sair pulando, tem que fazer... Não. Você tem direito à alegria. Você tem direito a expressar a sua alegria. Você se alegra, um bate palma, outro levanta a mão, outro chora, outro grita, outro põe a cabeça no meio dos joelhos. É perfeitamente aceitável, mas isso não pode se transformar em regra. Em regra. Que para o Espírito Santo manifestar, você tem que arregalar os olhos, que você tem que estribuchar, que você tem que sair pulando. Não é. Não é regra. Essas verdades, e tem pregadores que são especialistas em provocar isso para depois eles ficarem. Irmãos, eu creio no poder da palavra de Deus. Querem nos ensinar novos meios de adorar. Trazemos um criador de bailados, e então esse coreógrafo nos diz: quando o hino chegar a um certo ponto, as jovens fazem isso. E as que forem magras e puderem ficar na ponta dos pés, fazem como um cisne. Deus nos acuda. É triste. É triste. Eu posso dançar mal, mas não preciso de coreógrafo para me dizer como dançar diante do Senhor Jesus Cristo. Pastores, vamos voltar à pregação da palavra do Deus Todo-Poderoso à moda antiga. Chamemos o povo ao arrependimento, preguemos a cruz, preguemos o sangue, preguemos o Espírito Santo, e Jesus Cristo ainda pode operar. Ficamos pensando entre o nosso povo pentecostal de que se nos levantarmos e dissermos certas coisas e falarmos um pouco em línguas, mostrarmos certos dons e houver revelações com interpretações e louvarmos,
que agradaremos a Deus. Deus não procura adoração. Ele deseja santos adoradores. Santos adoradores. Vocês ouvem o que eu digo? Deus se cansa da nossa adoração se não provém da santidade. Como já mencionei, a mensagem pentecostal é a mensagem da Bíblia. É a mensagem da palavra de Deus. É a mensagem de Deus para hoje. Contudo, quando o mundo todo lá fora, o mundo denominacional, o mundo religioso e o mundo secular em geral, quando eles pensam na mensagem pentecostal, eles em geral não conhecem esses homens ou o que pregam em suas igrejas, porque não estão lá. Se eles fossem a essas igrejas, sairiam de lá entusiasmados e gratos a Deus. Ou emocionados, podem zangar-se, mas sabem que ouviram a palavra de Deus. Entretanto, quando eles ligam o que pretende ser televisão cristã, ouçam-me. Como posso dizer isso? Quase todos aqueles programas na TV que têm o nome de pentecostal ou carismático, em geral, que os não crentes assistem, ou então aqueles que os crentes assistem, ou que ambos os grupos costumam ver, eles olham e observam e acabam dizendo se isso é ser pentecostal, não queremos saber nada disso. Muitos deles são uma afronta aos olhos de Deus Todo-Poderoso. A mensagem pentecostal é arrastada para o pó, para a lama. Prazeres, divertimentos são exaltados. Zomba-se de Deus, do Espírito Santo e também da palavra de Deus. Milhares e milhares de pastores denominacionais que têm fome por mais de Deus, ligam para esse lixo e dizem: se é isso que é, eu não quero. Saibam disso, a mensagem pentecostal não é brincadeira, não é imitação, não é uma piada, não é degradação de santidade ou santificação, não é um grupo de pessoas dançando lá na plataforma. A verdadeira mensagem pentecostal representa algo, representa santidade, representa modéstia, representa decência, representa a santificação, representa uma vida pura, representa o poder do Deus Todo-Poderoso, não apenas um show. Muitas igrejas cristãs que já não proclamam mais a cruz nem o sangue, elas não deveriam nem sequer abrir as portas aos domingos. A cruz e o sangue e o Espírito Santo. A cruz, o sangue e o Espírito Santo. E quero dizer mais uma coisa. O que eu vou dizer vai chocar vocês, mas ouçam-me. Julgamos estar agradando a Deus com o nosso culto. Engano. Agora, é claro, é preciso que o conhecimento esteja vinculado à unção, senão o crente vai para os extremos. Vocês já viram que o movimento pentecostal, desde o seu princípio, tem tido problemas de extremos. E não pense que eu estou criticando. Você conhece a Epístola aos Coríntios? Lembra da igreja de Corinto, uma igreja pentecostal? Se a sua igreja, meu irmão, se a minha igreja acha que é pentecostal, ela não é menos, ela não é mais do que Corinto. Todo poder sem controle é desastroso. Todo poder sem controle é desastroso. Vamos buscar poder até não caber, mas tendo ao lado do poder esse assunto deste seminário.
aprendizagem da Bíblia, conhecimento bíblico. A igreja avivada, ela persevera. Veja os passos de um avivamento. E muitas vezes nós, irmãos, estamos apenas apegados. Eu volto a dizer, qual é o avivamento que muitas igrejas da Assembleia de Deus estão pregando hoje? É aquele culto barulhento. Desculpa, eu também faço barulho, eu também falo língua estranha, eu sou batizado, eu não fui, eu sou batizado com o Espírito Santo, e oro e sinto a presença de Deus, mas desculpe aos queridos irmãos, que estes cultos barulhentos que nós temos hoje, muitas vezes aquele barulho, eu tenho dito que são hinos, esses hinos que se cantam aí hoje, que eu desculpe dizer aos irmãos, eu tenho nojo de escutar, mas muitas vezes você tem que escutar, colocam, e o povo faz aquele barulho, e quando o playback começa bem alto, o povo já sabe que hino que vai tocar, então ele já se levanta, já tem aquele irmão que já levanta, já dá um tapa para cima, assim, como estivesse matando uma muriçoca, né, e depois o outro dá um rodopio, e todo mundo já começa naquela coisa, e quando o playback desliga o povo. E aí, irmão, ainda tem pastor que tem coragem de chamar isso de avivamento. E dizer a minha igreja, não, meu, você vai lá que lá é fogo puro. Lá o povo, se você não precisa nem fazer nada. Lá basta você começar a bater palma que o povo já se enche. Então não é o povo de Deus, porque o coração de um crente não se enche de palma. O coração do crente se enche com a palavra. Jesus disse, não só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. O meu coração não se alimenta de palma, o meu coração não se alimenta da glória humana, o meu coração não se alimenta de playback, o meu coração se alimenta da palavra. E nós temos a dura missão, não é fácil não, a árdua missão de combater isso. E eu sei, meus queridos, que quando combato isso, e tenho combatido, e vou continuar combatendo, e estou combatendo, eu disse em Campina Grande que não sei quanto tempo vou passar como pastor presidente, e quando digo não sei, porque eu não sei mesmo, porque Jesus pode me tirar a minha vida hoje, ou arrebatar a igreja hoje, eu não sei mesmo. O Salmos 31:15 diz que o tempo é de Deus, então eu não sei de verdade, porém eu vou ficar conhecido como aquele pastor que tem cuidado com o microfone, o qual Deus entregou para ele.